bendita hora de oração, mostrando paz ao coração, e sobrepuja toda dor, trazendo auxílio do Senhor. Em tempos de perturbação, na dor maior, na tentação, procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Bendita hora de oração, produto só da devoção, que leva ao céu o seu odor, em dor sincera, meu Senhor. E siga a hora da aflição, os dias maus da tentação, engalgarei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Engalgarei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Bendita a hora de oração, contiga-nos em comunhão, e graça, fé e mais amor, enchendo o mundo de louvor. Desejo a vida que brindar, com fé, amor, constante orar, depois da morte do pavor, então será que só louvor. Depois da morte do pavor, então será que só louvor. Presta atenção. Boa noite, irmãos. Mais uma vez estamos juntos aqui no Culto da Família, terça-feira, e damos graças ao nosso Deus porque Ele nos deu esta oportunidade de estarmos juntos, Ele nos dá essa oportunidade de estarmos juntos, unidos em família. Hoje nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nosso Deus. Muito bom ter você aí junto com a sua família aí na sala ou na cozinha, onde você prefere se reunir com a sua família. E esse é o fato de estarmos aqui juntos todas as terças-feiras a partir das 20 horas. E hoje nós temos participações especiais. Eu vou ler um texto antes de orar para iniciarmos o nosso culto no lar, e o texto está lá em Josué, capítulo 24, versículo de número 15. Diz assim: se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué 24, 15. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pela alegria de estarmos aqui em família, podermos desfrutar dessa coisa maravilhosa que é fazer parte da família do Senhor. Pai, muito obrigado a Deus por esse privilégio. Muito obrigado, ó Pai, por aqueles que nos proporcionam essa organização, essa transmissão. Obrigado, Senhor, porque Tu tens usado pessoas para falar e levar a mensagem aos nossos corações. Te pedimos pela família do Lincoln. Ó Deus, abençoe a sua esposa, a Lalesca, a criança que está para vir ao mundo, ó Pai. Continue, ó Deus, dando bênçãos dobradas sobre a vida dos teus servos, porque nós sabemos que tudo vem da tua poderosa mão. A bênção sobre as nossas famílias.
Nós escolhemos hoje e sempre servir ao Senhor. Aceita o culto que vamos prestar em família ao Senhor nesta noite. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora, irmãos, ver algumas participações especiais no culto desta noite. Vem me esconder, Senhor, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabes bem que em Cristo firme estou, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabes bem que em Cristo firme estou, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus, descansarei, pois
sei que és Deus. Graças e paz a todos e boa noite a todos também. Eu quero ler com os irmãos o Salmo de número 23, um salmo bastante conhecido, e com os irmãos fazendo uma breve meditação essa noite. Muito bem, um dos salmos de Davi, que diz o seguinte, o texto. O título é assim: O Senhor é meu pastor. Verso 1 em diante. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão
todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Muito bem. O interessante desse salmo, que todos conhecem de cor e salteado, é que ele usa umas figuras de linguagem, né? A mais conhecida, como os irmãos já estão acostumados a ouvir, é a respeito do pastor e a ovelha, que ele apresenta a Deus, o salmista Davi apresenta a Deus como um pastor, e naturalmente o seu povo é apresentado de forma figurada como se fossem ovelhas. E no verso de número 4, ele apresenta o Senhor como um guardião também. E antes de entrar antes de falar a respeito do texto, eu quero falar com os irmãos sobre uns pontos importantes de curiosidades, coisas que podem enriquecer o seu conhecimento. A ovelha. Uma coisa interessante, a ovelha ela não faz nada sozinha. Ela não bebe ou come qualquer coisa. Ela precisa de uma liderança e de um pastor. Morre por qualquer motivo, pois tem coração fraco. Demora para produzir lã. Varia de 2 a 14 anos. Por vezes segue a voz de outras ovelhas. Os criadores de ovelhas, eles aconselham a quem quer começar a criar esse tipo de animal, criar no máximo 30 ovelhas. Mais do que isso já começa a dar problema. Interessante que no verso de número 1, logo no começo, diz o seguinte: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Muito bem. A parte B do verso 1 está deixando bem claro o seguinte: nada. A primeira palavra da parte B do verso 1 é nada. Esse nada engloba a provisão do Senhor. Quando fala nada nos faltará, nada me faltará, Davi está dizendo o seguinte, que absolutamente nada iria faltar para ele. Ou seja, o Senhor Deus na posição de pastor não haveria de deixar nada que faltasse de provisão na vida do salmista. E ele está deixando bem claro a confiança que ele tem nesse pastor. No verso de número 2, ele diz o seguinte: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas de descanso. O Senhor Deus, ele sempre tem um alimento verde para nos fortalecer, para preencher as lacunas vazias do nosso espírito. Nós precisamos, como ovelhas, além de ser guiadas pelo nosso sumo sacerdote, pelo nosso pastor Jesus Cristo, nós precisamos também sempre estar se alimentando. E interessante que ele fala o seguinte, na parte A do verso 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, em grama verde. Ovelha, ela precisa de grama verde. E tem muita gente se alimentando com grama seca. No verso número 3 ele fala também assim: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Deus, ele tem um motivo para refrigerar a nossa alma e nos guiar pelas veredas da justiça, por caminhos de verdade e caminhos de justiça. E o motivo é por amor do seu nome. Por amor do nosso Deus, por amor à sua própria palavra, por zelar pela sua própria palavra, por ter amor ao seu próprio nome, é que ele nos conduz por veredas de justiça. No verso 4 ele fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Muito bem. Aqui, então, nós já podemos entrar na segunda figura de linguagem, que o Senhor nosso Deus, ele se apresenta para o salmista também como um guardião. É costume de Israel, todo judeu, ao menos uma vez por ano, ele vai até Jerusalém. Na época de Davi não era diferente. Davi era um menino, ele cuidava de ovelhas, mas naturalmente, sendo um judeu de nascença, com os costumes judaicos, pelo menos uma vez ao ano, ele ia até Jerusalém. Todos os judeus que viviam não só nas regiões da Judéia, dentro do estado de Israel, naquelas regiões, todos eles migravam para Jerusalém pelo menos uma vez no ano, para entrar dentro do templo e prestar o seu louvor ao Senhor.
judeus vindos da Grécia, do Egito Antigo, do Cáucaso, que fica mais ao norte, próximo da Rússia, judeus vindos do Líbano, judeus que migravam também da Pérsia, que hoje é conhecido como Irã. Eles migravam pelo menos uma vez ao ano para ir até o templo. E naturalmente esse caminho era longo e perigoso, tanto com acidentes naturais, terreno ruim, terreno rochoso, com bastante pedra no caminho. E ladrão é uma coisa que não existe, não é uma novidade para a sociedade. Salteador, como a Bíblia fala, ladrões, facínoras, sempre existiram a partir do momento que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, introduziram o pecado no mundo. A raça humana, a tendência dela é natural fazer as coisas erradas. Então, era um caminho muito perigoso por assaltantes, etc. E o salmista, ele fala assim, no verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ele está dizendo o seguinte, ainda que eu passe por esses caminhos difíceis, eu não vou ter medo, porque o Senhor está comigo. Então, para nós é uma lição, irmãos. O salmista Davi, ele é dizendo o seguinte, que ainda que as coisas se tornem muito difíceis, ele não vai temer, porque ele tem um guardião que está ao lado dele, alguém que está guardando a vida dele 24 horas por dia. No verso 5, ele fala assim, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Uma coisa interessante é que ele fala o seguinte, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice faz transbordar. Muito bem. A Bíblia fala, no livro de Hebreus, capítulo 7, e outros textos também nós vamos encontrar isso no Salmo 110, verso 4, não só nesses textos que eu acabei de citar, mas em outros também, que o Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus, ele é considerado sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E por que ele faz essa comparação aqui em alguns textos da Bíblia? E nós já vamos entrar no verso 5, vamos fazer uma breve comparação. Primeiro, Melquisedeque, ele não era da tribo de Levi. Jesus também não era da tribo de Levi. Melquisedeque é superior a Abraão, Jesus também é superior a Abraão. Ele não tem início de dias e nem fim de dias. A Bíblia não entra em detalhes da onde surgiu Melquisedeque, em que ano que ele nasceu, nem o final da vida dele. A Bíblia faz um breve relato a respeito da vida de Melquisedeque. Jesus também, ele não tem princípio nem fim de dias. E, em quarto lugar, ele não é apenas sacerdote, mas ele é rei de paz e justiça. Jesus também é rei de paz e justiça. E como sumo sacerdote, ele tem autoridade para ungir a nossa cabeça, para ungir os seus filhos. E aqui o verso 5 diz o seguinte, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice faz transbordar. Voltando, irmãos, para a análise da ovelha, uma coisa muito interessante que vale ressaltar essa noite. A ovelha, além de todos os defeitos que nós falamos agora há pouco, a ovelha, quando ela acaba de se alimentar, normalmente ela procura um lugar de sombra para ficar remoendo o alimento. Naturalmente fica resto de comida na beira da boca dela. E o que os pastores, aqueles que criam ovelhas, eles têm o costume de fazer? Eles pegam um azeite puro e esfregam na cabeça da ovelha e nos pelos dela com a seguinte intenção, o azeite puro, o azeite de oliva puro, ele tem um cheiro, um odor muito forte. E qual que é a intenção de passar azeite na cabeça da ovelha? A ovelha, como qualquer outro gado, ele exala um cheiro forte, ele chama a atenção de insetos, principalmente de mosca, de varejeira. Esses insetos vão colocar os seus ovos na pele da ovelha, esses ovos vão nascer, vão virar larvas. E a ovelha, naturalmente, ela vai começar a ter problema com esses insetos, porque essas larvas, naturalmente, elas vão entrar pelas narinas, pelos ouvidos. Algumas chegam até o cérebro. E diz o relato de alguns pastores, até hoje é assim,
que quando uma larva ela entra na cabeça da ovelha, as dores de cabeça que ela causa para a ovelha é algo tão intenso que a ovelha ela começa a bater a cabeça em pedra, em portão, porque ela sente muita dor. Algumas chegam até a rachar a cabeça de tanto bater para ver se ele se livra da dor. Então o que os pastores fazem? Eles ungem a cabeça da ovelha com azeite, porque ele exala um cheiro muito forte. Portanto, esses insetos não vão chegar na ovelha, não vão chegar nem perto dela. E trazendo para o nosso lado, a nossa figura de linguagem, nós como ovelhas do Senhor, nós precisamos ter o azeite do Senhor sobre a nossa cabeça, o azeite derramado único, exclusivamente pelo sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que é Jesus Cristo o justo. Quando nós temos o azeite dele sobre a nossa cabeça, a varejeira não chega perto da gente, a mosca, os insetos ruins não chegam perto da gente. E quem são essas varejeiras que vai justamente na cabeça? São as más influências, os maus costumes, as pessoas que não têm respeito nenhum com a palavra do Senhor, etc. Então, irmãos, o que nós não podemos fazer é deixar de ouvir a palavra do Senhor, porque a cada momento que você ouve e aplica a palavra do Senhor no seu coração, é automático que o azeite do Senhor desce sobre a sua cabeça. E as más influências podem até chegar perto de você, mas ela não vai ter poder sobre a sua vida, porque você tem uma cabeça ungida pelo Espírito de Deus. Portanto, o nosso Senhor Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e é Ele quem unge a nossa cabeça com um azeite fresco. Há pouco tempo, eu ganhei 1 litro de azeite de um hóspede lá no hotel. Ele é habitué, ele todo mês está lá. Ele é espanhol. E ele tem uma produção de azeite extremamente natural na terra dele, lá na Espanha. Ele tem uma plantação muito grande de oliva. Irmãos, as pessoas normalmente quando vai no mercado, e quem gosta muito de cozinhar, gosta de comprar aquele azeite o galo, que é muito bom. Mas esse azeite que eu ganhei, ele é muito forte, ele tem um cheiro muito forte. Eu fico imaginando você passar aquilo na cabeça. Então, para complementar, esse azeite do Senhor, ele exala um cheiro, um odor muito forte, que é capaz de expulsar qualquer mau pensamento ou má influência. Principalmente nesses dias que nós estamos vivendo, em que a internet é muito rápida, em que existe N redes sociais, todo tipo de influência. Hoje você vai encontrar todo tipo de pregação, todo tipo de ministração na internet, todo tipo de igreja. Hoje tem igreja para todo tipo de pessoa. Mas aquele que está com o azeite do Senhor na cabeça, ele não é influenciado por nada. E uma outra parte que ele fala aqui é o seguinte: unges minha cabeça com óleo, e o meu cálice faz transbordar. Na tipologia que eu separei aqui, irmãos, o cálice ele pode ser comparado com a nossa alma. Imagina que a sua alma é um copo, um cálice. Dentro desse cálice, você pode colocar qualquer tipo de elemento que você quiser. Você pode colocar água, você pode colocar vinho, você pode colocar café. O cálice é seu. E a nossa alma, que esse cálice que representa a nossa alma, ele precisa estar preenchido por Deus. Se ele não for preenchido por Deus, aí que é a preocupação. Se ele não for preenchido por Deus, ele pode ser preenchido com qualquer outro elemento. Qualquer outro elemento que não seja a presença do Senhor, pode ter certeza, ele é nocivo contra a sua saúde. Então, se não existe esse líquido chamado Espírito Santo dentro da tua vida, aí que vai a pergunta que você tem que fazer um esquadrinhamento e se questionar: o que está dentro do seu cálice? Ódio. Se não tem Espírito Santo de Deus, pode ter ódio, pode ter mentira, pode ter lascívia, pode ter o culto à personalidade. Tem pessoas que se acham o centro das atenções, infelizmente, até mesmo dentro das igrejas nós encontramos isso. Isso não é uma... Tanto que o salmista Asaf, ele fala assim: olhando eu a prosperidade do ímpio, os meus pés quase se desviaram. Ele falava de problema que acontecia dentro da igreja.
Então, se a sua alma, esse cálice, que é a sua alma, não está preenchido com a presença de Deus, é hora de se preocupar. Então comece a buscar ao Senhor, ler a palavra e obedecer a palavra, porque não basta só ler a palavra de Deus, você precisa colocá-la também em prática na sua vida. E por fim, no verso de número 6, o salmista ele fala o seguinte: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Na parte A do verso 6, ele diz o seguinte: a bondade e a misericórdia certamente me seguirão. Quando você é um servo do Senhor, quando você procura fazer as coisas direito, segundo a palavra do Senhor, as bênçãos do Senhor vão te acompanhar, vão te seguir. Pode ter até alguém querendo armar alguma coisa contra a tua vida, mas a bondade e a misericórdia do Senhor vai na sua retaguarda. Quantos livramentos você vai ter? Pode ser que você passe dessa vida, você vai morrer, porque todo mundo nasceu, tem um tempo estimado pelo Senhor para sobreviver nessa terra, e você nem vai saber de livramentos que o Senhor te deu, que são muitos todos os dias, que se nós formos colocar na caneta tudo o que o Senhor faz na nossa vida por dia, precisaríamos de pilhas de papel para escrever, porque são muitos livramentos que muitos nós sabemos, nós vemos com os nossos olhos todos os dias, e tem aqueles que nos são ocultos, que a gente nem sabe. Então eu te oriento uma coisa também: comece a agradecer por aqueles livramentos que você nem viu que Deus te deu. Muito bem, irmãos. E para encerrar aqui, eu quero te dizer uma coisa. Você é ovelha, sim. A ovelha dá muito trabalho, mas o nosso Deus ele tem prazer em te pastorear. Então, comece a gravar isso na sua cabeça. Ele é pastor da sua vida, a provisão é 24 horas por dia. Ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, portanto ele unge a sua cabeça com óleo santo. E o seu cálice, que é a sua alma, precisa estar preenchida com a palavra do Senhor, que não te deixa desamparado. Lá em Israel, quando os judeus vão se despedir, quando você encontra alguém na rua, ou você vai na casa de alguém, você se despede daquela pessoa, eles têm o costume de usar o seguinte termo: Mazar Tov. Mazar Tov significa boa sorte. Então, meus irmãos, Mazar Tov para vocês, boa sorte, e essa sorte só pode ser proveniente de Jesus. Ok, muito boa palavra do nosso querido irmão Lincoln. Muito boa reflexão em Salmos de número 23. E é muito bom nós sabermos e compreendermos que o nosso Deus não vai deixar faltar absolutamente nada para as nossas vidas. E isso é que reconforta, né? Que conforta o nosso coração em tempos de crise, em tempos de pandemia. Mas estamos caminhando aí, irmãos, para o desfecho. Eu creio que vamos ter aí uma liberação, talvez proporcional, para esse distanciamento social. Nós temos orado. Santa Catarina já foram liberados cultos, porém com 30% de participação, né, das pessoas, e eu creio que também vai chegar o momento de estarmos todos juntos, reunidos ali. Lembrando aos irmãos que nós também estamos em transmissão simultânea pelo Facebook. Então, você que não se inscreveu no canal da igreja, você se inscreve, você dá o seu like e ative o sininho, para quando tiver notificações de ao vivo, aí você também receber lá o conteúdo, ok? Sobre essa questão. Lembrando também aos irmãos que o nosso próximo encontro será no culto de oração, na próxima quinta-feira. Você não deve perder. Converse aí com seus amigos, repasse, né, retransmita o link para que outras pessoas possam
também está acompanhando. E lembrar os irmãos que queiram participar desse momento terça-feira, estejam preparando, gravando aí de 15 a 20 minutos, né, entre 15, 16, 17 minutos, uma devocional. Então, os irmãos que gostariam de participar, você pode gravar com o seu celular, né, sempre gravar com o seu celular deitado, para ficar melhor a imagem, e mandar esse material para o Felipe. O Felipe faz uma edição, ele faz ali uma preparação de imagem, de som, e reproduz na terça-feira. O bom é que a sua família toda possa participar, orando, você falando, ou a família inteira cantando. O importante é que a família participe. Então, se você quiser, você tem uma semana, aí até a próxima terça-feira, para preparar esse material. Você prepara o material, manda um zap para mim mesmo, né? E fala, pastor, eu vou participar, eu vou fazer o material, eu vou mandar para o Felipe. E aí, então, eu já vou esquematizando para você participar desta terça-feira, que é uma terça-feira em família. Ok? Vamos orar, irmãos, encerrando assim o nosso culto. Uma experiência muito boa. Estamos melhorando a cada dia. Os irmãos estão se aplicando aí nessa questão. E a cada dia vamos melhorando mais nas nossas transmissões. Ok? Eu vou orar e encerrar aqui a nossa live desta terça-feira. Pai, muito obrigado, Senhor, porque cada vez mais nós podemos sentir a Tua mão, o consolo que vem do Espírito Santo para as nossas vidas. Continue nos abençoando, segundo a Tua vontade. Dá-nos uma noite tranquila, descansando debaixo da Tua poderosa mão. Guarda, Senhor, como tem guardado as nossas famílias, as famílias do Teu servo, dos Teus servos, porque nós sabemos que a proteção vem do Senhor, e o Senhor é o nosso pastor, e nada não nos tem faltado. Nós oramos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua família. Um abraço da minha família para a sua família, em nome de Jesus. Um tchauzinho do Marcelo. Tchau. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Seu amor me abraça.